Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos aprender a fazer esse lindo tapetinho de crochê. É um tapete muito fácil, simples. Para você que é iniciante aqui no crochê, vai conseguir fazer com muita facilidade. Vou explicar durante o vídeo todos os detalhes, tá? Fiz um bico bem fácil, bem simples aqui. Se vocês quiserem fazer um bico mais elaborado, também pode. Aqui no vídeo eu vou utilizar um barbante número 8 e uma agulha número 4 milímetros, mas vocês podem utilizar o que vocês tiverem em casa ou o que vocês desejarem. Esse tapete de crochê ficou com um tamanho de aproximadamente 62 centímetros de comprimento. E de largura, nós temos aqui aproximadamente 42 centímetros. Mas vocês podem aumentar a peça, podem fazer do tamanho que vocês quiserem. Se vocês já estão gostando do vídeo, deixem o like de vocês, se inscrevam aqui no canal, ativem também o sininho da notificação para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos aqui do canal. Vamos lá então aprender a fazer juntos mais essa peça? Para fazer esse tapete, eu vou começar fazendo 59 correntes. Quem quiser aumentar a largura dele, é só aumentar de 3 em 3 correntes iniciais. Se quiser diminuir, também vai diminuir de 3 em 3 correntes a partir desse número que eu vou fazer aqui. Então, vamos fazer 59 correntes, que vai dar aproximadamente 38 centímetros de largura. Depois de fazer todas as correntes do nosso trabalho, vamos começar a fazer ponto baixo na segunda corrente que nós temos. Então, pulamos a primeira, vamos na segunda e fazemos ponto baixo. Na próxima, trabalhamos ponto baixo novamente. Na próxima, também trabalhamos ponto baixo, pegando sempre esse fiozinho de cima da nossa correntinha de base. Então, aqui colocamos a agulha e fazemos ponto baixo. Dessa forma, vamos seguir fazendo por toda a nossa carreira, até o final. Depois de fazer toda essa carreira em pontos baixos, nós ficamos aqui com um total de 58 pontos. Agora, nós vamos laçar a agulha e vamos fazer 4 correntes. 2 correntes vão servir como nosso primeiro ponto alto da carreira, e 2 correntes vai servir como espaço. Então, quem quiser trabalhar aqui com 3 correntes para fazer a vez do ponto alto, é só fazer 5 correntes ao invés de 4. Laçamos a agulha, viramos o trabalho, e agora nós vamos pular 2 pontos. Esse primeiro espaço é dessas correntes que nós temos aqui. Então, esse primeiro espaço já é desse primeiro ponto alto de correntes que nós fizemos. Vamos pular 2 pontos de base. No terceiro, fazemos aqui ponto alto. Fazemos agora 2 correntes de separação, dessa forma aqui. Laçamos a agulha e vamos pular aqui 2 pontos de base. No próximo, novamente, vamos trabalhar ponto alto. 2 correntes de separação. Vamos pular novamente 2 pontos de base. No próximo, fazemos ponto alto. Esse ponto é bem fácil, bem simples, a partir de agora é só repetição. Então, laçamos a agulha, pulamos sempre 2 pontos de base, no próximo, trabalhamos ponto alto. Dessa forma, vamos seguir fazendo por toda a carreira e eu já volto com vocês para mostrar quantos bloquinhos vazios ficamos no final da carreira. O último ponto alto da carreira, nós vamos trabalhar em cima desse último ponto que nós temos aqui. Então, colocamos a agulha e fazemos ponto alto. Dá bem certinho no final da carreira, não sobra e nem falta pontos. Então, aqui nós sempre pulamos 2 de base, né? E fazemos 2 correntes aqui de separação. Agora, vamos trabalhar uma corrente, virar o trabalho. Nesse mesmo espaço aqui onde nós fizemos a corrente, nós vamos trabalhar ponto baixo.
Esse é o primeiro ponto baixo da carreira. Dentro desse espaço de 2 correntes, nós vamos trabalhar 2 pontos baixos. Em cima do ponto alto, trabalhamos ponto baixo. Dessa forma, aqui. Então, dentro do espaço, sempre vamos fazer ponto baixo duplo, né? 2 pontos baixos, tá? No mesmo lugar. E aqui, em cima do ponto alto, trabalhamos também ponto baixo. Vamos repetindo dessa forma por toda a carreira. Vamos ficar aqui com a mesma quantidade de pontos iniciais. Então, a mesma quantidade de pontos que nós temos aqui nessa primeira carreira de pontos baixos, nós vamos ficar nessa carreira também. Nesse último espaço que nós temos aqui, dessas correntes, né, de base que nós temos, dentro delas trabalhamos 2 pontos baixos, da mesma forma que fizemos anteriormente, e o último ponto eu vou finalizar em cima dessa segunda corrente. Quem fez 3 correntes de subida, pode trabalhar aqui esse último ponto na terceira corrente, quem fez 3 correntes aqui em vez de um ponto alto. Agora, novamente, vamos fazer 4 correntes, laçar a agulha, virar o trabalho, e agora nós vamos fazer a repetição dessa carreira aqui de bloquinhos vazios. Então, nós pulamos 2 pontos, no terceiro, fazemos aqui ponto alto. 2 correntes, laçamos a agulha, pulamos 2 pontos de base, no terceiro fazemos ponto alto. E essa carreira vai ser toda dessa forma aqui. A partir de agora, é só repetição. Vamos trabalhar fazendo essas 2 carreiras por todo o trabalho. Eu vou fazer aqui mais algumas carreiras, né, até atingir o comprimento ideal para o meu tapete, sendo que a última carreira do trabalho nós sempre vamos fazer em ponto baixo, tá? Para ficar aqui igual à primeira. Então, eu vou fazer mais algumas carreiras aqui, dessa forma, tá? Finalizando essa carreira aqui, nós vamos subir uma corrente e vamos continuar trabalhando ponto baixo, tá? Então, vamos intercalando essas 2 carreiras por todo o trabalho e eu já trago para vocês. Fiz aqui, então, todas as carreiras para o tamanho que eu desejava desse tapetinho, tá? Ficando aqui com um total de 58 centímetros, tá? De comprimento, o tapetinho, sendo aqui 47 carreiras, contando com as carreiras de pontos baixos e com as carreiras de bloquinho vazio. Ficamos aqui com 47 carreiras. Como eu expliquei para vocês no início, quem quiser aumentar a largura do nosso tapete, pode aumentar de 3 em 3 correntes, que aí vai aumentando de 1 em 1 bloquinho, tá? A cada bloquinho que nós fazemos, nós utilizamos 3 pontos. E quem quiser fazer uma passadeira, fazer um tapete maior, mais comprido, é só aumentar o número de carreiras. Podem fazer o número de carreiras que vocês desejarem nesse tapete. Agora, nós vamos dar início ao bico do nosso tapete. Então, eu vou trabalhar aqui 3 correntes, virando aqui na lateral do nosso tapetinho, nesse ponto que nós temos aqui, tá? De pontos baixos, nessa carreira de pontos baixos, vamos trabalhar aqui ponto baixo, ficando dessa forma aqui uma argolinha. Novamente, vamos trabalhar 3 correntes. Vamos no próximo espaço que nós temos aqui de pontos baixos e vamos trabalhar ponto baixo. Dessa forma, aqui. Novamente, vamos fazer 3 correntes. Vamos no próximo espaço de pontos baixos e trabalhamos aqui ponto baixo. Então, essas argolinhas nós vamos trabalhar por volta de todo o nosso trabalho. Eu vou fazer até o próximo cantinho. E aí, eu volto com vocês para nós fazermos essa parte aqui juntos. Fiz aqui, então, toda essa parte, né, com essas alcinhas de 3 correntes. E agora, aqui no final, nós vamos finalizar esse canto dessa forma, tá? Exatamente assim, fazendo aqui o ponto baixo para finalizarmos a carreira, né, dessa forma. Agora, vamos fazer
3 correntes novamente. Vamos virar aqui o trabalho para agora nós começarmos a trabalhar nessa parte aqui. Então, agora nós vamos pular 2 pontos e no terceiro vamos fazer aqui ponto baixo. Reparem que dá bem certinho em cima do ponto alto que nós temos aqui. Novamente, vamos trabalhar 3 correntes e em cima desse ponto alto aqui, que vai dar 2 pontos de espaço, né? Nós vamos fazer ponto baixo também. E, dessa forma, nós vamos seguir fazendo por toda essa carreira, até chegar no outro canto. Chegando no outro cantinho, nós vamos trabalhar da mesma forma, tá? Então, nós vamos fazer aqui o último ponto baixo, tá? Ou aqui embaixo, né? Pegando nessa parte aqui. Viramos o trabalho, fazemos 3 correntes e vamos começar da mesma forma que nós fizemos do outro lado. Sempre os pontos baixos em cima dessas colunas que nós temos aqui, tá? E sempre 3 correntes de espaço aqui no meio. Vamos fazer dessa forma, todos os cantinhos nós vamos finalizar da mesma forma, começando também da mesma forma o próximo lado. Eu vou finalizar, então, todos esses lados do nosso trabalho dessa forma e eu já trago para vocês. Depois de dar a volta em todo o nosso trabalho, fazendo as correntinhas aqui, tá? Vamos finalizar da seguinte forma, tá? Fiz aqui as últimas 3 correntes, aqui nós temos as 3 primeiras correntes que nós fizemos, e aqui nós temos esse último ponto baixo. Então, nesse ponto baixo aqui dentro, nós vamos trabalhar ponto baixo para finalizar esta carreira. E dentro desse espaço de correntinhas, vamos trabalhar ponto baixíssimo, tá? Ficando assim o final, né, da nossa carreira. Aqui nós vamos trabalhar 3 correntes, laçamos a agulha dentro do mesmo espaço, vamos trabalhar ponto alto, novamente dentro do mesmo espaço, trabalhamos ponto alto. Agora, em cima desse ponto baixo que nós temos aqui, nós vamos trabalhar ponto baixo novamente. Agora, vamos laçar a agulha, fazer mais 2 correntes, laçamos e aqui dentro nós vamos trabalhar 2 pontos altos. Ficando assim. Vamos no ponto baixo e finalizamos com ponto baixo. Dessa forma aqui. Fazemos 2 correntes de subida, laçamos a agulha, dentro do mesmo espaço, nós vamos trabalhar ponto alto e mais um ponto alto. Finalizamos em cima do ponto baixo, trabalhando ponto baixo. Essa carreira vai ser toda dessa forma. Eu vou fazer até o próximo canto e já trago para vocês. Depois de fazer toda essa carreira, né, o nosso trabalho vai ficando dessa forma aqui. Chegando aqui no canto do nosso trabalho, nós fazemos aqui os 3 últimos pontos e vamos finalizar em cima desse ponto baixo que nós temos aqui de base. Fazemos 2 correntes, laçamos a agulha. Eu vou aproveitar para esconder esse fio que nós temos aqui de início do nosso trabalho, junto aqui nessa carreira. Então, dentro desse próximo espaço de correntes, continuamos trabalhando a mesma coisa. Então, fazemos ponto alto e mais um ponto alto. Vamos no próximo ponto baixo e trabalhamos aqui ponto baixo também. Fazemos 2 correntes, laçamos a agulha dentro do próximo espaço, vamos fazer ponto alto, laçamos a agulha e trabalhamos mais um ponto alto no mesmo espaço. No ponto baixo, vamos trabalhar ponto baixo para finalizar aqui o ponto. Novamente, vamos fazer aqui 2 correntes e repetimos todo o processo.
É um bico bem fácil de fazer. Quem quiser fazer um bico mais trabalhado, também pode, tá? Pode usar a criatividade e fazer o que vocês desejarem nesse trabalho. E o cantinho do nosso trabalho, que é o primeiro canto aqui, nós ficamos com ele dessa forma, tá? Então, todos os cantos do nosso trabalho vão ficar assim. Eu vou fazer toda essa carreira, chegando aqui nós vamos trabalhar da mesma forma o próximo canto, tá? Vamos trabalhar aqui dentro, finalizamos no ponto baixo e continuamos do outro lado fazendo a mesma coisa. Vamos dar a volta em todo o trabalho fazendo esse ponto e eu já trago para vocês. Depois de dar a volta com esse ponto em todo o nosso trabalho, nós vamos finalizar a carreira da seguinte forma. Temos aqui esse primeiro ponto, né? As duas correntes que nós fizemos aqui e o ponto baixo. Do ladinho do ponto baixo temos esse espaço. Nesse espaço aqui, vamos trabalhar um ponto baixíssimo, tá? Dessa forma aqui. Fazemos uma corrente e aqui nós podemos já cortar o fio. Esse fio, já cortei ele, nós vamos puxar bem aqui. E aqui do lado do avesso, nós vamos esconder esse fio para que ele não fique aparecendo, né? Então, aleatoriamente, nós vamos pegar esse fio e vamos passar por entre os pontos dessa forma aqui, com a agulha de crochê mesmo, tá? Eu vou passar aqui por baixo de alguns pontos e dessa forma vou escondendo esse fio. Quem quiser fazer mais um nó aqui, tá? Também pode, nós podemos dividir esse fio que nós temos aqui. Vamos dividir alguns fios para cada lado. Vamos passar um desses fios aqui embaixo de outro ponto. E aqui nós podemos fazer um nó para deixar bem preso e esse fio não se soltar depois, tá? Vou fazer mais um nozinho aqui. E já podemos cortar esse fio. E aqui está o nosso tapetinho finalizado. Vou mostrar para vocês os detalhes. Fica um tapetinho bem simples, mas também muito bonito e delicado para nós utilizarmos em qualquer área da nossa casa. Aqui está os detalhes, né, do nosso bico, tá? Fica um bico muito bonito, super simples, fácil de fazer. Como eu falei para vocês, nós podemos fazer um bico mais elaborado se nós desejarmos. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês, se inscrevam aqui no canal, ativem também o sininho da notificação para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos aqui do canal. Muito obrigada pela atenção de todos, um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!